E por que nós estamos falando isso, gente? Porque hoje a gente quer apresentar para vocês uma odisseia dentro da grande odisseia. O programa Prosperidade Real. Seja bem-vindo ao canal Odisseia. Nós vivemos em um mundo de muitas transformações, de muitos problemas, de muitas dificuldades, mas também de muitas conquistas, de muitas vitórias. Nós, como seres humanos, viemos para esse mundo para prosperar. O ser humano não veio nesse mundo simplesmente para sobreviver. Para você conseguir quitar a sua dívida financeira, você precisa, primeiro, quitar a dívida com você mesmo. O recurso financeiro deve ser um fator, uma ferramenta para que a gente alcance prosperidade, para que a gente alcance felicidade. A dívida financeira, ela nos limita, tanto quanto a dívida que nós temos para conosco. Percebi que o dinheiro tem esse papel, ele tem essa função de fazer com que nós possamos impactar positivamente a vida das pessoas que a gente ama. Então, a nossa inspiração é a Odisseia de Homero. E para quem não sabe, a Odisseia de Homero conta a história do herói Odisseu. O nome grego dele é Odisseu. O nome latino dele, que foi traduzido para o latim como Ulisses. Ele ficou conhecido como Ulisses. E ele foi para a Guerra de Troia, né, Saulo? Ficou 10 anos na Guerra de Troia. Ele é o estrategista da guerra. Ele criou o cavalo de Troia. O cavalo de Troia foi ele que criou, né? Foi ideia do Odisseu, né? Exatamente, foi ideia dele. Ele é esse grande general. Parte da vitória dos gregos na Guerra de Troia é devida a Odisseu, e depois ele volta para casa. E a Odisseia é essa jornada de volta para casa. Mas um grande tradutor, Saulo, da USP, Trajano Vieira, grande tradutor, traduziu a Ilíada, traduziu Odisseia, ele dizia que há várias Odisseias dentro da Odisseia. Porque são várias jornadas, porque a Odisseia é um símbolo, né, Saulo? Ele é um símbolo de uma jornada interior. E essa jornada interior, ela tem microjornadas, né? E por que nós estamos falando isso, gente? Porque hoje a gente quer apresentar para vocês uma Odisseia dentro da grande Odisseia. O programa Prosperidade Real. Prosperidade Real. Isso. Nós do Odisseia resolvemos encarar esse tema. Olhar de frente para esse tema. Essa tem sido uma dificuldade, uma dor de muitas pessoas. E agora eu vou perguntar, Saulo, o que é o programa Prosperidade Real? E o que veio no seu coração de criar esse programa e trazer esse programa para dentro do Odisseia Academy? Haroldo, isso é muito interessante, porque no Odisseia Academy nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas. E quem está de fora do grupo de alunos, às vezes não consegue perceber o quanto a gente cuida dos alunos, né, dos inscritos, quando eles entram para a família Odisseia, o que a gente oferece. E nós começamos a perceber com os próprios alunos que a gente tinha uma necessidade exatamente como você falou. Pessoas passando por dificuldades financeiras, passando por dificuldades em manter os recursos, gastando mais que o que devia, não entendendo como é que lida com o mundo financeiro. E a gente acabou colocando esse conteúdo uma vez no encontro de comandantes, e depois a gente até deu um treinamento para os próprios comandantes, como a gente chama, e a gente percebeu o quanto isso impactou as pessoas. Era algo até que a gente não esperava, né? Que a gente não imaginava que tivesse tanto impacto, tanta demanda para isso. E na minha experiência profissional, me formei em administração, essa é uma temática que, para mim, ela era uma temática muito tranquila. E é curioso, tá? Isso, às vezes acontece com a gente. A gente imagina que aquilo que nós sabemos, todas as pessoas sabem,
de uma maneira muito tranquila, né? Elas conhecem, e não é assim. Lidar com prosperidade real, lidar com prosperidade legítima, não é alguma coisa que, às vezes, as pessoas entendem o que é. E por isso a gente resolveu trazer essa temática para dentro do projeto Odisseia, e até algumas pessoas aqui, a Irani Campos participou também, outros comandantes participaram, e a gente resolveu trazer essa temática, mas com o DNA do Odisseia, com a característica do Odisseia, com aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo no qual a gente efetivamente acredita, porque a gente normalmente começa falando assim, né? Existe uma diferença muito grande entre prosperidade real e uma prosperidade aparente, que às vezes é o que as pessoas veem e que às vezes elas buscam, né? E aí a gente resolveu trazer isso para o projeto Odisseia de uma maneira bem intensa, né? Nós vamos ter vídeos, vamos ter lives, vamos ter conteúdos para ajudar as pessoas não só a entender, mas também a vivenciar uma experiência de prosperidade real. E por isso hoje o tema da live é exatamente esse: como sair, como deixar de apenas sobreviver e começar a prosperar, porque nós viemos para esse mundo para prosperar. Ninguém veio para o mundo exclusivamente para sobreviver, para passar uma vida inteira, 50, 60, 70, 90, 100 anos, simplesmente sobrevivendo. Nós acreditamos que todo ser humano que está aqui, ele veio para prosperar, ele veio para crescer, ele veio para se desenvolver. Ô Saulo, tem um grande engano, que é confundir prosperidade real com acúmulo de dinheiro. Eu acho que essa talvez seja a grande confusão, né, Saulo? Achar que se eu acumulei dinheiro, se eu tenho muito dinheiro guardado, então eu sou uma pessoa próspera. Essa é uma objeção que muitos fazem, né? E geralmente, quando você vai no Instagram, vai em outras redes sociais, tem muitas pessoas que confundem isso e acabam passando essa imagem de que se você tem muitos bens materiais, a sua prosperidade está assegurada. Qual que é o perigo desse raciocínio, Saulo? Haroldo, isso é um convite ao abismo, porque quando a gente fala de prosperidade, você tocou num ponto muito importante. Hoje a gente vive uma era das pessoas simplesmente buscarem nas redes sociais aquilo que é o lifestyle, né, o estilo de vida. Eu estava tendo um evento segunda e terça falando sobre isso com um grupo, e as pessoas identificando, né, tem muitas pessoas que estão no Instagram e elas se apresentam simplesmente com essa forma, com um estilo de vida, achando que esse estilo de vida ele representa uma prosperidade real. E é preciso a gente entender que não é o que você tem, mas é como você usa. Eu tive uma pessoa que eu conheci e que, assim, conheci bem de perto, e tem até uma gratidão por ele, pelos contatos que nós tivemos, mas era muito curioso, porque é uma pessoa que nasceu numa situação muito simples, muito humilde, não tinha recursos, angariou uma fortuna considerável, mas era uma pessoa que era incapaz de aproveitar o dinheiro que tinha para fazer coisas que ele mesmo gostaria e para ajudar outras pessoas. Para você ter uma ideia, apesar dessa pessoa ter assim muito, muito mais recursos do que eu na época, a irmã dele passava por tanta dificuldade que nós chegamos a ajudar a irmã dele, porque ele não ajudava. Então, assim, prosperidade real não é o que você tem, é o que você faz. Não é quanto você ganha, é o que de valor que você está agregando para a sociedade. Porque a gente imagina, e a gente viu aqui recentemente o caso, por exemplo, da 123 Milhas, estou falando porque isso é público, está nas mídias, né, de que construíram uma prosperidade aparente, e essa prosperidade aparente ela levou as pessoas a uma ruína e prejudicou milhares de brasileiros, milhares de pessoas que esperavam viajar com a família e que também sabe-se Deus quando que vão conseguir recuperar aquilo que confiaram nessa empresa. E a história está cheia disso, né, de pessoas que acreditaram que é simplesmente aquilo que eu tenho e aí buscam a qualquer critério, os fins justificam os meios, a pessoa vai acumulando recursos, esquecendo de que
as leis da prosperidade real, elas são específicas, elas existem, são caminhos, são, como a gente comentou, né? É uma jornada. Você tem que fazer uma viagem, há uma trilha. E quando você se desvia dessa trilha, você pode, por um momento, parecer que está tendo prosperidade, porque acumula recursos, mas na prática você está acumulando dívidas. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. A prosperidade aparente, ela não é um acúmulo de recursos, ela é um acúmulo de dívidas. Porque se você tem recursos que não estão sendo movimentados da maneira correta, a pessoa acaba estando em dívida com a sociedade. Exato. Ô, Saulo, e tem uma coisa curiosa, porque tem até uma pergunta aqui, uma pessoa postou, falou assim, mas há prosperidade na miséria e na pobreza? Aí eu acho interessante a gente pensar isso, porque a prosperidade como uma cesta de frutas. Então, se me falta também os recursos necessários para a dignidade, eu preciso rever a minha jornada em direção à prosperidade. Né? Porque não dá para a gente falar, então eu não tenho nem o necessário para ter uma vida digna, mas sou uma pessoa próspera. Aí também há uma falha. E é interessante, Haroldo, e uma coisa que a gente fala muito no Odisseia, né, que é o conceito nosso da jornada, a prosperidade real, ela passa por 3 estágios, vamos dizer assim, por 3 ilhas, que a pessoa tem que navegar para poder chegar e entender o que significa essa prosperidade. E em cada ilha, é como se ela estivesse num nível do jogo. E o primeiro nível do jogo é aprender a conquistar, aprender a ganhar, aprender a obter aquilo que representa o que a pessoa está buscando, seja o que for. Porque a gente pensa em prosperidade, a gente sempre pensa em prosperidade, é natural que a gente pense no dinheiro, mas existem outras formas de prosperidade. Existe a prosperidade do conhecimento. Se a gente pega, por exemplo, Albert Einstein não foi uma pessoa próspera do ponto de vista financeiro, não foi um milionário, mas foi alguém que prosperou de uma maneira extraordinária no campo do conhecimento. Existe a prosperidade no campo da influência, do poder, de você mobilizar outras pessoas. Então, existem grandes pessoas, homens e mulheres, que não tiveram milhões na conta, mas influenciaram, impactaram outras pessoas. Agora, tem uma característica que é importante. Essas pessoas, nenhuma delas, elas viviam no modo de sobrevivência ou na escassez. Porque esses 3 elementos da prosperidade, eles se conjugam. Então, Albert Einstein, ele prosperou muito no campo do conhecimento. Mas isso fez com que ele vivesse uma vida digna, ele tivesse recursos para ajudar pessoas. Existem pessoas que são bastante influentes, e elas têm também a possibilidade. Então, a prosperidade, ela não é alguma coisa que acorrenta a pessoa na escassez. Agora, existem etapas, existem caminhos, e não adianta a gente tentar pular esses caminhos, porque acontece, por exemplo, isso é clássico, o que acontece com as pessoas, muitas pessoas que ganham na loteria, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, nossa, ganhei na loteria, então você é uma pessoa próspera. E é muito frequente que a pessoa que tem um recurso grande ou que recebe uma herança, ela acaba voltando à situação anterior de não ter nada. Por quê? Porque ela não entendeu quais são as leis, quais são os princípios, quais são os fundamentos, quais são os pilares de cada etapa na busca da prosperidade. Ô, Saulo, isso é muito interessante, né? Porque você está dizendo o seguinte, o primeiro nível desse jogo, eu preciso sair do modo de sobrevivência e do modo de escassez. Porque se eu vim para o mundo material, é porque eu preciso aprender a lidar com a matéria. Com certeza. Porque senão não teria sentido. Para que eu vir para um mundo material, para um corpo material, se eu não tenho nada a aprender com a matéria? E aí, esse exemplo que você deu, Saulo, você sabia que é mais de 60%, Saulo? A estatística é de que mais de 60% que a pessoa ganha na Mega Sena. Aí ela vai comprar fazenda, não sei quantos bois, coisas que ela não sabe fazer. Em 5 anos ela perdeu todo o patrimônio. Porque, veja, ela não sabe lidar com a matéria. Ela não sabe lidar com recurso. Seja porque ela é preconceituosa com recurso,
seja porque ela é um gastador, é um pródigo, ela não respeita o recurso, né? Ou seja porque ela está iludida com o recurso. Então, essa prudência, essa sabedoria em lidar com o recurso material é o primeiro nível do jogo, Saulo. Com certeza, Haroldo. E é curioso porque todo mundo sabe da nossa trajetória, da nossa vinculação com a parte bíblica, com os estudos bíblicos, né? E existe um aspecto muito importante que a gente vê lá na primeira revelação, no Antigo Testamento, que é essa orientação de como as pessoas têm que lidar com o mundo material. Então, eu costumo brincar o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, mas não, eu preciso me espiritualizar. Eu falo assim, olha, o que é mais fácil? Você aprender a perdoar ou controlar sua conta bancária? O que é mais simples? E aí, se a gente pensa num processo de aprendizado, é natural que as lições mais simples, elas venham primeiro. Você imagina um professor que chegasse numa escola primária e começasse a dar matemática, equações de segundo grau, de terceiro grau. A pessoa estaria desconectada da necessidade dos alunos. Agora, se a pessoa chega na escola primária, ela vai ensinar o quê? Aquilo que está no nível dos alunos. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É aprender a lidar com a matéria. Isso é tão importante, Haroldo, porque existe uma dívida que muitas pessoas têm e não sabem que têm, que é a dívida consigo mesma, a dívida com a saúde, a dívida que elas têm com o próprio equilíbrio. Eu costumo brincar assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para sair do modo de sobrevivência é pagar essa dívida que nós temos para conosco mesmo. E eu conheço pessoas que, apesar de terem milhões numa conta bancária, são extremamente endividadas consigo mesmas. Eu comentei já uma história de uma vez que eu estava viajando com a família, fomos para o México, e aí eu cheguei num evento, era um evento do Circo du Soleil, e tinha uma mesa ao lado que estava reservada 4 cadeiras para uma única pessoa. Porque a pessoa era tão obesa, mas tão obesa, que ela precisava de 4 cadeiras para poder se acomodar. E aí eu perguntei para o garçom, falei, escuta, quem que é essa pessoa? Ele falou assim, olha, essa aqui é a pessoa mais próspera, mais rica da região. Eu falei, olha, não, ele pode ter muito dinheiro, mas próspero não é. Então, para sair do modo de sobrevivência, o primeiro passo é a gente começar a pagar essa dívida que nós temos conosco mesmo, resgatar os nossos valores, cuidar daquele que é o nosso primeiro patrimônio, que é o nosso corpo físico, a nossa saúde. A sabedoria antiga, ela tem vários exemplos bons, né? E tem aquele ditado, nada tem mais valor do que a saúde, e é verdade. O que adianta a pessoa ser o cidadão, a cidadã mais rica do cemitério? As portas do cemitério. Quer dizer, não é só o dinheiro, né, Saulo? Uma vez foi engraçado, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Saulo, mas Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu falei, perfeito. Mas ele sabia multiplicar pães e peixes, você sabe? Você consegue multiplicar? Né? Porque, veja, uma coisa é você fazer uma opção na vida de dar um foco ou dar uma ênfase a determinados aspectos da sua existência, mas você tem a habilidade de organizar. Você tem a habilidade de lidar com a matéria. Então, Jesus andava sobre as águas, ele falava, joga a rede aqui, que vai ter... Aí, o barco quase que afundou de tanto peixe, ele multiplicou pão e peixe. Então, ok, o dia que você aprender isso, você pode viver só com uma pedra. O dia que você aprender isso, você pode fazer, não é? Porque você tem que passar pelo primeiro estágio, né, Saulo? Porque não tem como você ir para o último estágio do videogame se você não consegue administrar coisas básicas e simples da vida material. Gente, isso é fato. E, Haroldo, isso que você falou é tão importante, porque muitas vezes as pessoas utilizam a estratégia de pegar aquelas figuras que deveriam nos estimular, nos inspirar e arrastar essas pessoas para o nosso nível. E a maneira mais frequente de fazer isso é quando a pessoa começa a se definir por aquilo que falta no outro, e não por aquilo que o outro possui, que é o exemplo que você deu, né? Então eu vou me definir por aquilo que falta. Mas espera um pouquinho. A razão pela qual o outro não está dando ênfase naquilo
é muito diferente da razão pela qual, às vezes, a gente não está obtendo o que nós estamos querendo. Então, nós não podemos nos definir por aquilo que falta nos nossos modelos, nos nossos ideais, nas pessoas que nos inspiram, mas por aquilo que essas pessoas possuem, o que elas têm. Aí sim, você pega um Francisco de Assis, é a mesma coisa. Alguém que abrir mão não significa você não ter. São duas coisas diferentes. Abrir mão é eu conquistei e agora eu vou multiplicar isso de uma forma diferente. Eu vou dar uma ênfase diferente. Mas a pessoa não pode falar assim, não, eu sou tão pobrezinho quanto Francisco de Assis, por isso eu sou tão evoluído espiritualmente como Francisco de Assis. Calma lá, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Talvez a missão da pessoa nesse mundo, a odisseia da pessoa nesse mundo, seja exatamente a de aprender a lidar com isso. De conquistar, de trazer prosperidade para a sociedade, de construir uma empresa, de trazer avanço numa determinada área, de gerar emprego, de gerar recursos, de gerar educação, progresso. E a pessoa, ela se restringe e aí ela não completa a sua jornada porque ela se definiu por aquilo que falta e não por aquilo que ela possui. Ô, Saulo, tem uma coisa engraçada, né? Eu sempre ouço, porque nós dois somos cristãos espíritas. Então, a gente tem um carinho, uma gratidão por Francisco Cândido Xavier. E eu ouço algo muito engraçado, né? Eu ouço isso, que eu acho que isso é quase que um senso comum entre os espíritas, né? Que é uma ideia equivocada. As pessoas chegam e falam assim, mas o Chico era tão pobre. Eu falei, quem te disse isso? Não, ele era. Eu vi um vídeo seu entrando lá na casinha dele, era um quartinho simples. Eu falei assim, meu amigo, se você somar todas as heranças que o Chico recebeu, em valores atuais, nós estamos falando de algo de mais de 100 milhões de reais, Saulo. Eu conheço duas. Uma das heranças foi que o Frederico Figner deixou para ele. Ele doou. Então, aquele dinheiro que ele recebeu, ele optou, porque ele tinha um outro compromisso, mas o que ele fez? Ele jogou o dinheiro fora? Não, Saulo. Ele pegou toda a herança do Frederico Figner e aplicou em diversas instituições que prosperaram por causa desse ato dele. Ele recebeu uma outra herança, Saulo, de Goiás, sabia? Ele foi doada a ele uma fazenda, nos valores de hoje, seria o equivalente a 15 milhões de reais. O que ele fez, Saulo? Ele pegou essa fazenda, doou metade para uma instituição espírita e metade para uma instituição católica, Saulo, de umas freiras, porque ele queria que aquele dinheiro fosse usado para a prosperidade de crianças abandonadas, Saulo. Instituições que cuidassem de criança abandonada. E aí, olha, não vou nem falar nos relógios, em tudo que ele recebeu. Então, eu te digo, Saulo, você acha que muitas pessoas aqui vão passar pela presente vida e não vão conquistar nem 1% de recurso material que o Chico conquistou? Agora, ele doou integralmente esses recursos materiais porque ele tinha um outro foco na presente vida. Ele tinha um outro foco que ele precisava dar. Agora, é uma coisa muito curiosa, Saulo, porque muitas instituições em Uberaba prosperaram, instituições de caridade. Prosperaram. Foi o período de maior prosperidade das instituições de caridade em Uberaba por causa da presença do Chico, Saulo. Ele ia para aquela tarefa dele de distribuir alimentos, chegavam caminhões de alimentos. Você vai falar que esse homem é pobre, Saulo? Explica isso para mim. Chico Xavier era pobre, Saulo? De forma nenhuma, né, Haroldo? E esse é um ponto principal, porque assim, você só pode abrir mão daquilo que você tem. Você só abre mão daquilo que você tem. Então, quando você tem o recurso material, quando você tem esses elementos à sua disposição,
chega naquele que a gente chama aqui o terceiro nível da prosperidade, que é o nível da multiplicação, que é o nível em que você vai olhar para o recurso material e você vai dizer qual é o melhor uso que eu posso fazer de acordo com os meus propósitos de vida, de acordo com a minha jornada, que pode ser diferente, cada um tem a sua, mas você vai dar consistência para isso. Você vai ampliar o seu impacto. Você vai deixar que, como a gente tem um vínculo muito grande com o Emmanuel, né? O Emmanuel tem uma frase bonita que é assim: o dinheiro é o amigo que te representa quando você não pode estar pessoalmente presente. Então, é esse ponto que a gente precisa entender. Nós não podemos olhar um aspecto que é uma miopia, que, aliás, a gente fala isso no Projeto Odisseia, né, das nossas miopias, das nossas limitações de visão. Porque você só consegue fazer o que uma pessoa como Chico Xavier fez se aquilo, por alguma razão, chegou para você. Porque se você não agrega valor para a sociedade, se você não oferece alguma coisa, para que o recurso chegue para você, como é que você vai doar? Como é que você vai impactar a vida de outras pessoas? Como é que você vai... E às vezes, Haroldo, cuidar da família. Às vezes é você... Porque o Chico ele tinha uma missão social, mas nós temos as nossas missões com as nossas famílias, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Né? A gente garantir a educação de um filho, cuidar de um relacionamento, auxiliar um parente quando ele esteja doente, precisando. Agora, a gente só pode fazer isso se a gente entende como lidar com o recurso material ao ponto de que ele chegue às nossas mãos. Porque ninguém pode dizer assim, vou imitar o Chico, né, agora eu não tenho nada, então agora eu sou igual ao Chico. Não, então vamos lá. Aprender a conquistar, aprender a manter, e aí quando o recurso estiver na sua mão, for seu, dê o direcionamento que seja o mais coerente com a sua vida, sem buscar imitar outras pessoas, realizando a sua missão, que às vezes pode ser o de garantir sustento, garantir continuidade, segurança, saúde para aquelas pessoas que estão mais próximas de você. E, eventualmente, né, a gente torce para que as pessoas consigam ter o suficiente para impactar a sociedade, como várias pessoas impactaram a sociedade com recurso material. Agora, Saulo, tem uma coisa curiosa que faz parte desse seu programa Prosperidade Real, que é o adjetivo real. E o adjetivo real, ele vem dizer que recurso material é apenas um elemento da prosperidade real. Então, nós poderíamos dizer, Saulo, que cultura, inteligência, saúde, afetividade, comunicação pacificadora, ou seja, outros talentos, outros recursos imponderáveis fazem parte dessa cesta de recursos que compõem a prosperidade real, Saulo? Com certeza, Haroldo, porque se a pessoa não consegue utilizar o recurso material, utilizar o dinheiro, para que ela possa adquirir esses outros elementos da prosperidade, ela fica muito restrita. E, eventualmente, aquele dinheiro na mão dela pode se tornar simplesmente um motivo de cobiça, um motivo de vaidade, um motivo de satisfação só das próprias paixões. E, nesse ponto, a pessoa ela pode até saber como ganhar o recurso material, mas ela não sabe como multiplicar isso. Então, é como se ela trouxesse para si, mas a partir do momento que o recurso está com ela, ele é enterrado e ele não multiplica. Porque o recurso material, ele precisa estar em movimento. Ele precisa estar exatamente agindo na sociedade, no contexto social, para que ele produza isso. E as pessoas, eu até brinco, né, gente, aproveitando aqui para falar um pouquinho, né, multiplicar recursos não é deixar dinheiro na poupança, tem que tomar muito cuidado, a poupança não é uma forma de guardar e de multiplicar, mas é você colocar esse recurso em movimento. E ele ajuda muito, porque você consegue adquirir um livro, participar de um curso, ter acesso a eventos de cultura, você pode levar outras pessoas
para poder ter esse tipo de experiência. Você pode fazer alguma coisa para aquelas pessoas que você ama. E isso é algo que representa a prosperidade real. Porque se esse recurso não estiver em movimento, se ele não estiver impactando a vida de outras pessoas, além da nossa exclusivamente, então não é prosperidade real. Porque se você tem 10 enxadas, mas você pega todas elas e enfia debaixo da cama e deixa elas enferrujando, você não pode dizer que você é um grande agricultor. Agora, se você pega essas 10 enxadas, coloca na mão de outras pessoas e monta ali uma cooperativa de trabalho, ok, então você está prosperando. Então, Saulo, nós podemos dizer que existe também a riqueza da inteligência, a riqueza da cultura, a riqueza da habilidade de se comunicar, da habilidade de liderar. Todos esses talentos precisam ser desenvolvidos para que a gente possa dizer que essa pessoa tem prosperidade real. Ou seja, não basta ter uma conta bancária ou ter um patrimônio, isso não é garantia de que você tem prosperidade real. Outros talentos, nós temos que verificar, fazer uma auditoria em outros recursos, em outros talentos dessa pessoa, para saber se realmente ela tem prosperidade real. Porque eu lembro de uma frase do Chico, Saulo, é muito interessante. Ele disse para uma senhora que ajudava lá a casa dele, falou, olha, minha filha, fulano é tão pobre, ele é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. E é tão interessante, Haroldo, porque olha só, o que é o dinheiro, né? Quando a gente pensa no dinheiro, e isso gera muito trauma nas pessoas, as pessoas têm muita crença limitante com relação a isso. O dinheiro é uma coisa que não tem significado por si mesmo. Nenhum significado. O dinheiro, normalmente na área de economia, na área de administração, o pessoal define o dinheiro como sendo um meio de troca. E ok, ele tem esse papel também, ele é um meio de troca. Mas ele também é algo que amplifica o que a pessoa pode fazer, o que ela representa. Mas se ela não utiliza isso, o que esse dinheiro faz de diferença na vida dela? Nada. O dinheiro também tem a capacidade de mudar as coisas, né? Eu sempre procuro uma palavra melhor, nunca achei, mas é de transmutar. Você pode converter o recurso financeiro em educação, você pode converter o recurso financeiro em progresso, em avanço, em aliviar o sofrimento das pessoas, em diminuir a dor dos outros. Agora, se você tem dinheiro e o seu único drive, a sua única orientação é acumular mais dinheiro, então o que você tem? Algo que não tem significado. Porque ele só vai ter significado quando você colocar ele em movimento, a partir dos seus valores, a partir da sua missão de vida. Então, o dinheiro é um alavancador da sua missão de vida, daquilo que você pode fazer. Ele acelera esse processo indiscutivelmente. Porque uma pessoa que ela é caridosa com poucos recursos, ela se torna uma pessoa mais caridosa com muitos recursos. Agora, se é uma pessoa egoísta com poucos recursos, vai continuar sendo uma pessoa egoísta com muitos recursos. Então, Saulo, quer dizer, esse primeiro aprendizado aí, que é o de conquistar, é entender que o dinheiro é essa força neutra que precisa ser transmutada em algo valioso. Então, o dinheiro que compra o remédio para o doente, o dinheiro que paga a educação dos filhos, o dinheiro que ajuda uma cidade a ter uma estrutura para que todos possam usufruir com mais igualdade, com mais justiça social. O dinheiro que promove a bondade, o dinheiro que promove a inteligência. Quer dizer, se o dinheiro não for transmutado, Saulo, ele vira essa energia estagnada, é uma poça d'água que vai acabar dando micróbio, que vai acabar apodrecendo. É isso, Saulo? É isso, Haroldo. E por isso que sair do simplesmente sobreviver para uma prosperidade, um dos pontos, o segundo ponto que a gente está trazendo aqui é esse, a gente mudar a nossa concepção sobre o que significa o recurso financeiro. Porque muitas pessoas têm várias crenças limitantes em relação ao recurso financeiro. E tem uma pessoa, é um pastor evangélico, mas é uma história que eu acho extraordinária.
que é assim, ele estava no final da reunião lá, da congregação dele, uma pessoa veio procurar ele e falou assim, pastor, eu estou com muito problema financeiro, eu estou precisando de dinheiro para resolver coisas em casa, não estou conseguindo trabalho direito. E o pastor olhou para ele, estava ouvindo, falou assim, olha, meu filho, vamos ver o que a gente pode fazer. E enquanto eles estavam ali conversando, passou alguém com um carro, um último modelo, um carro caro, um carro de luxo. E essa pessoa que estava vivendo a escassez olhou para aquilo e falou assim, para ter um carro como esse, pastor, só deve estar roubando, só deve estar fazendo alguma coisa errada. Aí o pastor olhou para ele e disse o seguinte, meu filho, nunca amaldiçoe aquilo que você está querendo obter. Então, se você estiver amaldiçoando o recurso financeiro, como é que você vai obter esse recurso? Então, qual que é a crença que a gente tem? O que o dinheiro significa para a gente? E esse talvez seja um dos maiores obstáculos para que as pessoas possam sair do estágio de apenas sobreviver para começar a prosperar em várias áreas da vida. E é interessante, né, Saulo? Porque tudo que é material é um recurso pedagógico. Um corpo biológico é um recurso pedagógico. Um instrumento musical é um recurso pedagógico. Porque é a partir da experiência que eu tenho com esse recurso que eu vou edificar algo na minha alma. Então, talvez, Saulo, eu acho que essa crença venha, que às vezes a pessoa usou tão mal o dinheiro, ela vê pessoas usando tão mal o dinheiro, que ela quer colocar a culpa no dinheiro. E nós temos que aprender a responsabilizar o detentor do dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está no detentor do dinheiro. O problema está em certos usos que são feitos do dinheiro. Porque é o seguinte, né, Saulo? A gente quer chegar num hospital e ser atendido. E como que aquele hospital existiria sem recursos? E Haroldo, isso que você colocou assim, tá relacionado a uma das razões pelas quais a gente trouxe essa temática para o Projeto Odisseia. Porque se os bons tivessem o entendimento do que é uma prosperidade real e buscassem realmente essa prosperidade, nós acreditamos que a sociedade seria uma sociedade melhor. Se as pessoas de bom coração, se as pessoas éticas, se as pessoas que têm moral, entendessem como adquirir o recurso financeiro, como lidar com ele, a gente teria impactos positivos na sociedade. A questão é que muitas vezes as pessoas não entendem como fazer isso. E aí tem um ponto que eu acho importante, assim, para a gente sair do modo de sobrevivência e começar a entrar no modo de prosperidade, tem uma regra, tem uma lei que é agregar valor. Agregar valor. A gente aprender a oferecer alguma coisa além do que é esperado. A gente acrescentar alguma coisinha a mais. A gente trazer para o mundo uma contribuição diferente. E eu aprendi isso quando eu era office boy. E a primeira vez que eu recebi uma promoção na minha vida foi porque eu escrevi um contrato de locação de telefone. Naquela época em que a gente declarava telefone no imposto de renda, esperava meses, vinha a ação da empresa junto. E o gerente da loja me pediu, eu estava no horário de almoço, me pediu para datilografar, eu estava ali naquele momento, datilografei o contrato, e isso foi um ponto que ele falou assim, olha, o Saulo é alguém que nesse momento fez algo mais. E quando eu descobri isso, aquela minha lição, aquela primeira lição, eu nunca mais tirei isso da vida. E eu nunca, na minha vida profissional, cheguei a ser diretor de grandes multinacionais, participei de processos de reestruturação, trabalho muito com o mundo financeiro, mas essa regra ficou para mim, sabe? Para você sair do modo de sobrevivência, para você entrar nesse modo, você precisa agregar valor, trazer alguma coisa. E eu aprendi, quando eu era pequeno também, o que o dinheiro significa de uma maneira muito curiosa. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E naquela época eu podia, né? Hoje em dia não pode mais, mas na minha época, quando eu era pequeno, podia trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e eu limpando o chão na mercearia de uma pessoa. E com o meu primeiro salário,
eu comprei uma coisa que a minha mãe adorava. Tinha aqueles ursinhos carinhosos, tinha o desenho dos ursinhos carinhosos, e a minha mãe gostava muito disso. E com o meu primeiro salário, eu comprei um ursinho de pelúcia para minha mãe. Foi a primeira coisa que eu fiz. Chegar em casa e falar assim, mãe, comprei para você. Minha mãe já está na parte espiritual, e eu devo muito a ela. E naquele momento eu percebi o significado do dinheiro. E para mim esse significado é uma coisa que eu carreguei para o resto da minha vida. Anos mais tarde, eu tive a oportunidade de comprar um carro para minha mãe. Fui lá na concessionária, olhei um carro, peguei a cor que ela gostava de carro branco, ela gostava muito da palavra paz, eu paguei para que o carro tivesse a palavra paz ali, eu peguei o carro, levei e entreguei para ela. E é curioso porque, assim, entre o ursinho e o carro, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio de você fazer algo por aquelas pessoas que você ama, de você impactar positivamente a vida de quem está à sua volta. Então, não é a quantidade de recurso que diz se você está prosperando ou não, mas esses princípios, como lidar com isso. E é isso que a gente pretende compartilhar nesse programa, né, nesse conteúdo Prosperidade Real que a gente vai trazer para a Odisseia. Ô, Saulo, tem muitas pessoas aqui que estão dizendo assim, puxa, eu estou atormentada com esses conceitos, estou atormentada. Então, para tirar um pouquinho do tormento, Saulo, eu separei aqui uma oração. É uma Olha, oração. É uma oração. Está num livro de Francisco Cândido Xavier e foi escrita por Meimei. Chama-se Oração do Dinheiro. É o dinheiro fazendo uma prece para Deus. Olha, é uma metáfora, né, gente? Uma parábola, né? O dinheiro fazendo uma prece. Vamos ouvir a oração do dinheiro? O dinheiro fazendo a prece para Deus? Vamos lá. No concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro da aquisição, ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com a maior nitidez minha própria tarefa cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu for um cadáver importante no esquife trancado na inércia? Ensina, Senhor, aos que me guardam sem proveito, que eu sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que eles me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, através da oração nos templos que abraçam. Diz-lhes na prece que eu, dinheiro, sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que eu, dinheiro, posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio do enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhado ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendastes fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenava, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor
e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Lindo, lindo, né? Linda a prece que a Meimei trouxe, para que a gente possa entender o que significa esse recurso financeiro. E a gente possa descongelar muita coisa na nossa mente, a gente possa entender o que ele realmente representa, e a gente possa buscar uma vida com a prosperidade legítima, com a prosperidade real, que inclui várias outras coisas, e também o recurso financeiro, né? E aí, Saulo, eu queria mesmo, sinceramente, aqui o projeto Odisseia, gente, é um projeto profissional, tá, gente? Odisseia Academy é uma escola. É uma escola cofundada por mim e por Saulo. Nós dois fundamos essa escola. É uma escola online. Então, esse aqui é um projeto laico, né? Tanto que nós temos como aluno aqui um aluno que está no Platinum, que é a mentoria mais reservada do Odisseia Academy. Ele é um padre. Então, nós temos aqui evangélicos, padres, católicos, espíritas, ateus. Nós temos aqui pessoas de todas as religiões ou pessoas sem religião, porque é um projeto laico. Mas eu queria pedir licença a todos, mesmo que você não tenha nem simpatia pelo Espiritismo, mas, por favor, digita aí no Google oração do dinheiro, Meimei, Chico Xavier. Leia essa oração. Leia. Sinta a filosofia linda, a sutileza dessa oração. Leia isso. Leia. Você vai entender o que está sendo pedido aqui. O que está implícito nessa oração é o dinheiro suplicando para ser transmutado. É o dinheiro suplicando para ser transformado em caridade, em amor, em apoio, em cultura, em inteligência, em assistência aos que precisam, em progresso. É o dinheiro suplicando para ser utilizado em proveito dos seres humanos. É o dinheiro entristecido porque está isolado, está guardado, não está utilizado. Então, pensa nisso, gente. Quem está em conflito aí com o dinheiro, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa no remédio que cura. Pensa num agasalho que está cobrindo uma pessoa com frio. Pensa num prato de comida de quem está com fome. Tudo isso é proporcionado pelo recurso. Pensa nisso. Sai do seu egoísmo. Sai do seu mundinho. Começa a pensar na comunidade. Uma comunidade precisa de recursos. Uma sociedade precisa de recursos. Para de olhar para o umbigo. Começa a olhar para a comunidade onde você vive. Olha para as pessoas. Aí você vai abençoar o dinheiro. Você não está conseguindo abençoar o dinheiro, talvez você está olhando só para o seu umbigo. Só para o seu umbigo. Então, olha para os outros. Olha para as necessidades alheias. Olha para o progresso. Quantas crianças precisam estudar? Quantos doentes precisam de remédio? Quantas pessoas precisam de recursos para cumprirem suas missões? Para de olhar para você. Para de olhar para você. Prosperidade real é o que você vai fazer pelo outro também. Não é só você. Sai desse conflito. Esse é o conflito do egoísmo, gente. Esse é o conflito do egoísmo. Porque se você sair dessa postura de egoísmo, você vai entender a santidade desse recurso. O que você pode fazer com ele, né, Saulo? Estou falando isso aqui porque a gente está percebendo aqui os comentários. É uma crença limitante, Saulo. Ainda bem que você trouxe esse programa para o Odisseia. É uma crença limitante. E vou dizer, Saulo, essa crença limitante, amaldiçoar o dinheiro, só alimenta o egoísmo. Só alimenta o egoísmo. Quem quer sair do egoísmo
começa a abençoar o recurso e começa a usar o recurso para minorar a dor do outro, para ajudar o outro. Para de pensar só em você. É isso, gente. E essa... É isso, Paulo. Haroldo, esse é o primeiro movimento, né? Tirar o holofote de você e colocar nas outras pessoas. Quem pode ser impactado? E eu ouso pensar, assim, uma alucinação de que muitas vezes a gente está numa situação social que ela não é a situação que a gente gostaria, de pessoas passando por muita dificuldade, porque as pessoas que deveriam estar utilizando o recurso adequadamente, vivendo com dignidade, ajudando as outras pessoas, estão aprisionadas por essas crenças, estão aprisionadas nisso que você mencionou, que é o egoísmo, e acabam não entendendo que, se elas tirarem isso, o recurso pode ser um caminho para a gente realizar muito bem, muita coisa positiva. Maravilhoso, Saulo. Tem uma pergunta aqui linda, Saulo, assim, é do João Vitor Lacerda, Saulo. Ele está perguntando assim, poxa, e quando a gente não tem o dinheiro, o que é preciso aprender? Gente, olha, o Saulo, deixa eu te falar uma coisa, tem que ouvir um pouquinho a história do Haroldo e do Saulo, gente, né? O Haroldo é filho de uma empregada doméstica, analfabeta, que começou a trabalhar na roça, com 7 anos de idade, e que quando deu à luz aos gêmeos, um dos gêmeos morreu 3 dias depois e sobrou esse aqui. E aí ela passava fome no norte de Minas e veio trabalhar de empregada doméstica em Belo Horizonte. Saulo também é filho de uma mãe solteira, que lutou, criou 2 filhos, veio do nada, começou a trabalhar com 14 anos. Então, gente, ouça a história. Ouça a história. Ouça a história. Eu e Saulo, nós sabemos o que é passar fome. Eu passei fome com 16 anos. Fome. Fome, a ponto de ter gastrite. Então, calma lá, gente. É por isso que nós estamos falando aqui. Como sair do modo sobrevivência? Como? Como sair do modo sobrevivência? Como sair? Haroldo, essa pergunta de João Vitor é tão importante, e eu acho que o primeiro passo é a gente não se confundir com a situação que a gente está vivendo. Você não é a situação que você está vivendo. A gente tem várias pessoas que passaram pelo projeto Odisseia e que viviam situações de dívidas enormes, sem emprego. E aí a pessoa começa a entrar naquele estado que você trabalha tão bem, Haroldo, que é o estado de depressão. Começa a alterar o seu estado emocional, o seu humor, começa a lançar cortisol na corrente sanguínea, começa a ter problema, que isso tudo é um modo de sobrevivência. Porque a pessoa começa a se identificar com a situação que ela está vivendo. Então, primeiro passo, né? Não se identifique com o modo com a situação que você está vivendo. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. E a partir daí, começar a agregar valor e valorizar o que você tem, que você está buscando. Agregar valor no trabalho, agregar valor na sociedade. Buscar. E hoje a gente vive uma era tão bonita, porque a internet ela nos possibilita fazer tanta coisa que a gente não imaginava que seria possível há algum tempo atrás. Ou seja, existe uma forma de começar a agregar valor. Mas para isso você precisa estar bem, você precisa estar inteiro, você precisa estar confiante, precisa estar seguro. E é isso que a gente quer trazer aqui com essa temática, para ajudar as pessoas nesses 3 níveis, né, que são prosperidade. Quando você começa a entender como conquistar o recurso financeiro, entender como manter essas coisas e entender como multiplicar isso de uma maneira ética, honrosa, consciente. E cada uma dessas etapas é uma jornada. A primeira delas é entender como a gente pode sair do modo de sobrevivência. E aí tem essas 2 dicas. Né? Não se identifique com a situação que você está vivendo e buscar uma forma de começar a agregar valor dentro dos contextos onde você se encontra. E exatamente esse programa, Saulo, é exatamente para ajudar.
como já ajudou, gente. Eu sou testemunha, o Saulo abriu aqui no modo experimental esse programa, algumas pessoas que estavam no modo sobrevivência aprenderam formas de diversificar, de usarem os seus talentos, e algumas conseguiram alcançar essa transformação, já estão mudando suas vidas por conta desse programa. Então, por isso que a gente achou importante, porque, veja, gente, nós não estamos aqui, não se trata de uma postura ideológica frente a qualquer tipo de sistema, não tem nada a ver isso, gente. Entenda, nós estamos falando aqui de uma maneira geral sobre recursos, como eu lido com isso, qual a minha relação com os recursos. É nisso que nós estamos interessados. Qual é a qualidade da relação desse psiquismo com os recursos que ele tem? Como que ele lida com isso? Como que ele movimenta? Como ele adquire? Como ele mantém? No sentido de não ser um pródigo, no sentido de não ser uma pessoa imprudente, no sentido de não ser uma pessoa perversa, né? É manter nesse sentido. E como que ele multiplica? Multiplica, gente, aí eu digo, né? Multiplicar no pensamento do egoísta. Gente, nós não estamos falando aqui de tio Patinhas. Né? Metáfora antiga. Tio Patinhas é muito bom nos gibis da Disney, né? Lá nas moedas dele. Pelo amor de Deus, gente. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando... Vocês sabiam que Stanford, uma das maiores universidades, está situada na Califórnia, que é onde Steve Jobs se formou, por exemplo? Vocês sabiam que Stanford é uma doação? Harvard, que todo mundo admira, considerada uma das maiores universidades do mundo, foi uma doação? E é mantida até hoje, Haroldo. A principal fonte de recursos para Harvard é a doação dos alunos que saíram de Harvard. Que foram lá, aprenderam e chegaram num ponto de prosperidade que agora podem devolver muito daquilo que eles receberam dessa instituição através dessa contribuição. E aí, Haroldo, é importante a gente explicar para as pessoas, né? O que a gente vai fazer, né? Toda segunda-feira, no canal Odisseia do YouTube, nós vamos ter um vídeo ensinando, falando alguma coisa, trazendo essa temática da prosperidade real. Então, toda segunda-feira, a partir da próxima segunda, quem está aí, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal Odisseia, porque toda segunda-feira a gente vai ter um conteúdo enfocando a questão da prosperidade real, a temática da prosperidade real. E a gente vai ter também uma live por semana, para a gente poder também conversar, tirar dúvidas, interagir, esclarecer alguns elementos da prosperidade real, e a gente vai trazer isso para o Projeto Odisseia aqui com muita convicção, né? Vale a pena, pessoal? O pessoal que está aí nos acompanhando no Facebook, no YouTube, no Instagram, o que vocês acham, né? Vale a pena a gente trazer essa temática para o Projeto Odisseia? Não, já estava todo mundo aqui dando uns depoimentos. Eu participei. Agora, olha só, olha que coisa maravilhosa. Passou o tempo, só. Nossa, uma hora. O tempo da live, tá vendo o que é multiplicar aí os minutos? Olha que coisa incrível, né? Fantástico. Gente, então, assim, olha, muito obrigado por a gente poder estar aqui, né, Haroldo, com o tempo dele, dedicando aí, abrindo mão do tempo com a família. Quero agradecer também a equipe do Projeto Odisseia, que está acompanhando os bastidores aí. A gente não faz nada se não fosse o apoio da equipe. E a gente vai trazer essa temática porque a gente acredita que é importante a gente entender o que é prosperidade real e as pessoas conseguirem sair do modo de sobrevivência e começarem realmente a prosperar de maneira legítima e real na vida. Saulo, que maravilha, tá todo mundo falando que vale a pena. Aí já subiu os comentários aqui. Saulo, querido, uma boa noite, que alegria, a gente está muito feliz, né, com esse programa chegando aqui no Odisseia.
Odisseia é uma jornada, nós estamos interessados numa formação completa do ser humano. Um ser humano que desenvolva todos os seus aspectos. Aspectos afetivos, aspectos cognitivos, habilidades, talentos e também essa habilidade em lidar com os recursos. Porque isso também precisa ser integrado para que esse ser humano seja o mais completo possível, né, Sal? Exatamente, exatamente. Muito bom, né? Ó, acompanhe o canal Odisseia, conteúdo toda segunda-feira, as lives no perfil que a gente vai divulgar para vocês poderem acompanhar, tá? Para a gente conseguir realmente sair desse modo de sobrevivência e começar a prosperar, começar a crescer, começar a se desenvolver. Tchau.